Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre volume de cilindro. Claro, relembrando os conceitos que são fundamentais para a gente compreender o volume, não é verdade? Então, vamos começar relembrando um conceito que é extremamente importante. Qual é a diferença entre um corpo redondo e um poliedro, que é extremamente importante? Então, relembrando o conceito que a gente já falou em outros vídeos, é o quê? Um corpo redondo é aquele que uma das faces dele eu não consigo colocar num plano, né? Então, é o caso do cilindro, que o cilindro tem a forma arredondada. Essa superfície lateral, para eu colocar em planos, eu vou ter que colocar em infinitos planos. Alguém pode ser engraçadinho e dizer assim, professor, mas e se eu planificar ele? Cabe exatamente num plano. Pô, mas na hora que eu planifiquei, ele já não é mais um cilindro, é um cilindro planificado, já não é mais uma figura em 3 dimensões, que é o nosso estudo ali. Então, portanto, a diferença dos nossos corpos redondos para os poliedros é que uma das faces, ou mais de uma face, a gente não consegue conter essa face inteira em um plano. Essa é a diferença básica. Tranquilo? Esclarecido, vamos à frente. Então, aqui, a diferença aqui, ó, tem os desenhos aqui. Vamos ver alguns desenhos. Ó. Pirâmide, que é o caso de um poliedro, que a gente vai estudar mais à frente. Aqui nós temos uma caixinha de sapato, né? Parece uma caixinha de sapato, que é o paralelepípedo. Aqui nesses casos, aqui nós temos um dadinho, né? Que ele tem o formato do cubo. Todos eles, as faces, a gente consegue fazer com que elas tenho no mesmo plano, ó. Todos eu consigo colocar um plano. Agora aqui no cone, na esfera e o formato cilíndrico, eu não consigo fazer isso, não é verdade? Bem fácil da gente verificar essa questão. Aqui nós temos os exemplos, né, de poliedros que as bases dos poliedros são polígonos, né? Enquanto dos corpos redondos as bases serão círculos. Essa é uma outra diferença bastante importante entre os corpos redondos e os poliedros. Joia! Então, relembrando, o cilindro, nós temos 2 tipos de cilindro, o cilindro reto e o cilindro oblíquo. No cilindro oblíquo, que ele tem uma angulação em relação às duas bases, ou seja, a base de cima e a base de baixo, elas são iguais, mas elas não estão exatamente uma em cima da outra, tem uma diferença. Isso faz exatamente que ele seja inclinado. Nesse caso, a área lateral aqui vai ser formada por um paralelogramo. Como é que a gente calcula a área de um paralelograma? Base vezes altura. Eu sempre brinco o seguinte, ó, se eu cortasse esse triângulozinho e conseguisse colocar aqui, ele não daria o retângulo? Ou seja, é a mesma forma do retângulo, base vezes altura. Esta base aqui, ela está enrolada em torno da base. Então, portanto, é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Então, portanto, a nossa área lateral, tanto do cilindro reto quanto do cilindro oblíquo, vai ser 2πr vezes a altura. 2πr, que seria aquele que está enrolado está em torno da circunferência, vezes a altura aqui, que seria o h aqui. A área da base vai ser o quê? πr ao quadrado, que a gente já conhece. No caso da base, a gente vai ter 2 áreas da base. Mais a área lateral vai dar o quê? A área total do nosso cilindro. Tranquilo? Com isso, a gente já resolve a maioria dos nossos problemas. Mas digamos que num problema eu queira saber, por exemplo, o H ou R. Tranquilo? Então, eu posso utilizar esta fórmula. Então, nesse vídeo de hoje, que a gente falou que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, nós trabalhamos especificamente os conceitos do cilindro e o volume. Espero que vocês tenham gostado e até breve, galera!